Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 40. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao 40. Assim diz a palavra do Senhor Jesus. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos, tendo estes partido a sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum, à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes os pães e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então lhes disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque nós que não temos como pagar, nós, ó Deus, que não temos a mínima condição de retribuir, ó Deus, o sustento que o Senhor nos dá dos céus, o alimento que o Senhor tem preparado cotidianamente para a nossa alma, ó Senhor, nós te agradecemos, porque mais uma vez estamos diante da Tua palavra. Pai, fala ao nosso coração de modo que sejamos nutridos para a vida eterna ainda mais. Pai, ajuda-nos a crescer na fé que nos leva a sermos trabalhadores, servos, ó Deus, eficazes e eficientes. Felizes, ó Deus, pelo pão da vida que o Senhor prepara como recompensa para o teu povo, ó Deus, para sustento do teu povo, ó Pai. Pai, ajuda-nos a reconhecer essas grandezas, ilumina o nosso entendimento para guardar a tua palavra e não pecar contra ti, Senhor.
Usa as tuas filhas, ó Deus, que também se prepararam para ensinar as crianças, ó Deus, e que todos nós, ó Deus, aqueles que ensinam e aqueles que ouvem, todos nós, sejamos, ó Deus, alimentados pela tua palavra nessa hora. Nós pedimos, ó Deus, te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, as irmãs e crianças podem descer. Trabalhar é sinônimo de ganhar o pão. Acho que é uma frase universal, né? Eu vou ganhar o pão. Significa, acho que em qualquer lugar do mundo, ir trabalhar. Seja na agricultura, seja na indústria, seja na caça, na pesca. O homem sempre que saiu para buscar o pão para sua família, o pão para sua mesa, ele estava indo trabalhar. E trabalhar não é condenação por causa do pecado, porque Adão e Eva, muito antes de pecarem, já tinham um mandato de Deus, o decreto de Deus, de que eles deviam sujeitar, cultivar a terra, para da terra ali colher os frutos. Então, quer dizer, trabalho não é fruto do pecado, trabalho é semelhança com um Deus que trabalha. Trabalho é uma das características comunicadas por Deus a nós, imagem e semelhança dele, ele que trabalha, ele que produz. Como no texto, em textos anteriores, lemos o próprio Jesus dizendo, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então, trabalhar é uma bênção que, como o ditado popular diz, dignifica o homem, né? O homem, a mulher. Trabalho é uma grande bênção. Mas o trabalho é uma preocupação. Por que você trabalha? Por que você busca trabalho? Os jovens, chega ao final da adolescência, quer logo arrumar um trabalho para poder pagar o seu próprio celular, para poder pagar os seus próprios passeios. E aí vai mudando as motivações. A gente vai crescendo, as motivações vão ficando mais caras e a gente vai ficando preocupado em ter um salário maior, porque aí já pensa em namorar e poder pagar um passeio com a namorada, depois casar, e aí vem filhos, e aí vem casa, e aí vem tantas responsabilidades, né? E é uma preocupação que não é só dos jovens, nem dos adultos. Vai chegando a idade, vai ficando preocupado com a aposentadoria, se vai ter pão na mesa quando tiver aposentado. Por isso que a gente vê esses assuntos tão em evidência, né? Reforma trabalhista, reforma da Previdência, está tudo ligado a trabalho e a eterna preocupação de ter o pão na mesa. Você vai arrumar um emprego, você se preocupa se você está preparado, te oferecem um salário maravilhoso e aí você descobre que é para trabalhar numa fábrica de cigarro ou numa fábrica de caixão, de defunto. E aí? Se aceita o emprego? A essência do trabalho é determinante, né? E aí você aceita, você já quer logo saber quais são os benefícios, quais são as recompensas, se tem vale-refeição, onde é que você vai poder almoçar e jantar, se a comida vai ser boa. E aí o dia a dia continua e você fica preocupado, será que vão me mandar embora? Será que eu tenho estabilidade? Alguns malham, né, para passar num concurso público e alcançar a tão sonhada estabilidade. Tudo está ligado a trabalho. E na igreja, queridos, muitas semelhanças. O servo de Deus ele é chamado para trabalhar. Hoje cedo a nossa irmã Nayara bem destacou, vai chegando novembro, e a preocupação de quem vai assumir lideranças, quem está disposto a trabalhar. Fiquei feliz, cheguei na igreja, o irmão Vivaldo já me trouxe um bilhete. Ó, pastor, essa empresa está contratando. Fala para os irmãos aqui. Você está procurando emprego, não esquece de me procurar, a gente compartilhar essa bênção. Mas a gente fica mais feliz ainda quando chega na igreja e uma irmã fala, olha, eu quero trabalhar mais para Jesus. E o texto vai nos animar nisso. O trabalho pelo pão da vida. O trabalho pelo pão da vida.
O texto que lemos começa com Jesus destacando o propósito do trabalho, o objetivo do trabalho. Ele estava diante de uma multidão que de preguiçosa não tinha nada. Essa multidão é uma multidão que caminhou para Cafarnaum, atrás de Jesus, e era uma caminhada longa, ao ponto de sensibilizar os discípulos a dizerem: olha, vamos arrumar pão para esse povo. Ficaram preocupados porque eles vieram de longe, e depois Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se ausenta porque ele não queria ser ali aclamado como um rei político, um governante meramente civil ou humano. Ele veio e quer ser reconhecido como o rei do reino espiritual, o senhor de uma vida espiritual e não apenas física. Por isso ele se ausenta, os discípulos tomam um barco, depois Jesus vai andando por sobre a água, encontra os discípulos do outro lado do mar da Galileia, e pela manhã aquela mesma multidão que já tinha caminhado alguns quilômetros para encontrar Jesus, e depois ficou percebendo que Jesus já estava alguns quilômetros longe, eles se empenham e encontram alguns barqueiros que voltaram da outra margem e tomam barcos, investem o que tem para fazer aquela travessia e estar diante de Jesus. Preguiçosos eles não eram. Eles procuravam Jesus e achavam Jesus. Jesus saía, eles iam para o outro lado e eles procuravam e encontravam Jesus. Eles caminhavam, eles atravessavam de barco, não é fácil nem saudável, né? Quem já andou de barco alguma vez já viu que não é fácil, né? Às vezes enjoo, desconforto, mas um povo batalhador vai até Jesus. E chegando em Jesus, eles abordam Jesus com uma pergunta que pode até ser sincera, mas Jesus rapidamente mostrou que era irrelevante. Que hora chegasses aqui, Senhor? E Jesus não responde que hora ele chegou ali, obviamente, porque aquilo não era o principal. O principal era ensiná-los sobre o objetivo do trabalho. Jesus responde para eles: vocês me procuraram não porque viram os sinais, mas porque vocês encheram a barriga. Vocês se fartaram do pão. Jesus conhece a alma, Jesus conhece a motivação dos esforços, das caminhadas, das jornadas. E Jesus corrige. Ele fala: trabalhem, mas trabalhem não pelo pão que estraga, não pelo pão que esmorece, trabalhem pelo pão que o Filho do Homem vos dará. Porque o Pai o confiou, o confirmou com seu selo. Todo mundo trabalha para ganhar um pão. Mas Jesus fala: vocês têm que trabalhar pelo pão que o Filho do Homem dá. Filho do homem, como nós já vimos em outros textos, de acordo com Daniel 7, 13, 14, é aquele que recebeu dos céus toda a autoridade para dominar sobre todos os reinos, de geração em geração. É aquele que tem autoridade sem fim. Um título que só cabe ao próprio Cristo, que ao mesmo tempo que ele é filho de Deus, ele é totalmente humano e recebeu a autoridade que ele sempre teve. Ele disse: vocês precisam ter esse propósito, esse objetivo, trabalhar por aquele pão que o Filho do Homem pode dar, porque o Pai confiou isso para ele, o Pai com selo aprovou. Os selos foram as várias obras, os vários sinais, os vários milagres que ele manifestou ali, inconfundivelmente. Os sinais, mais do que em si um pão que era multiplicado, o sinal ele aponta para quem fez o milagre. O sinal aponta para a palavra e para a autoridade daquele que fez o milagre. E muitas vezes, como um motorista desavisado que fica ali olhando para o semáforo e não percebe que já está com sinal verde, ele pode andar. Sabe, quando você dorme no semáforo e os motoristas começam a buzinar para que você avance à frente? Eles estavam ali olhando para o sinal, para o pão.
e não para quem multiplicou o pão. Eles estavam olhando para os seus próprios ventres, para a sua própria fome, para a sua própria necessidade física, em vez de olhar adiante a necessidade que eles tinham na alma, a necessidade que eles tinham do espírito. Jesus disse: trabalhem, mas trabalhem pelo pão que o Pai deu através do Filho do Homem. Trabalhem. Jesus não está dizendo que vocês são preguiçosos, ele só está dizendo, vocês estão trabalhando para quê? Como muitas vezes alguns de nós trabalha e só para pagar dívida, para comprar coisas que já foram roubadas, que já quebrou, já estragou e você ainda está pagando. Quantos de nós trabalha não com o melhor propósito, não com o melhor objetivo? Jesus está falando para aqueles homens, trabalhem por aquilo que vale para sempre. Em outras palavras, Jesus está dizendo que está lá em Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, ajuntai tesouros no céu, onde a traça não come, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não rouba. Em outras palavras, Jesus está chamando a responsabilidade de desenvolver a salvação, de se encher do Espírito Santo. A salvação é de graça, o Espírito Santo é dado de graça, mas Deus nos responsabiliza em desenvolver a salvação, em ampliar a dedicação ao reino de Deus, em ficar mais cheio do Espírito Santo. E é isso que ele diz quando lemos, por exemplo, Mateus 11:12. Mateus 11:12, Jesus diz o seguinte: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Lucas 16:16, essa frase é repetida de um outro modo. Lucas 16:16 diz: a lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Querido, qual tem sido o teu trabalho, o objetivo do teu trabalho? Quais têm sido os teus esforços? Tem sido esforços para acumular aquilo que o ladrão rouba, aquilo que a traça corrói, aquilo que a ferrugem oxida? Aqui também não está um povo preguiçoso, está um povo muito trabalhador. Alguns trabalham tanto que chega a deixar alguns de nós corado de vergonha, de tão dedicados, de tão trabalhadores, de tão batalhadores. Mas esse teu trabalho todo, esse esforço todo seu, tem a ver com o pão que pelo Filho do Homem Deus dá? Ou você só está preocupado com o pão de cada dia na mesa? Como é que tem sido o propósito do teu trabalho, o objetivo do teu trabalho? Você tem se esforçado para a palavra de Deus estar cada vez mais governando e reinando a tua vida? Você tem se esforçado para que o reino de Deus avance na tua vida? Ou nessa área o teu trabalho tem sido medíocre, relaxado? Quando dá tempo eu vou na igreja, quando dá tempo eu leio a Bíblia, quando eu lembro eu oro. Esse é o nível de trabalho que você tem dedicado para se encher do pão que veio do céu? Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele é o próprio verbo, ele é o próprio pão que vem alimentar a alma. Você também tem trabalhado por aquele pão que não estraga? Ou o teu trabalho tem apenas ficado restrito
aquelas coisas que na semana seguinte já está estragado, na semana seguinte já não tem mais utilidade, na semana seguinte já está desatualizado e você já está com vontade de comprar uma outra coisa mais nova, mais moderna, mais atualizada. Qual tem sido o propósito do teu trabalho? Você tem sido um grande ativista que trabalha, mas sem a motivação correta? Ou que nem hoje em dia já tem a expressão workaholic, né? O viciado em trabalho. Mas o que adianta? O que adianta? Você está como aquele homem que trabalhou, acumulou. Um belo dia chegou o anjo e falou: louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Para quem você vai deixar? Qual é o propósito do teu trabalho? Jesus chama a atenção de que o propósito do nosso trabalho deve ser o pão que vem do céu, o pão que pelo Filho do Homem nos é dado. Aqueles homens, ao serem despertados sobre o propósito do trabalho, o propósito que vale a pena servir, dedicar, se entregar, eles logo se dispuseram a uma correção e perguntaram: o que faremos para realizar as obras de Deus? E aí Jesus apresenta para eles a essência do trabalho, a definição do trabalho. Jesus diz para ele: a obra de Deus é essa. Creiam naquele que Deus enviou. O bom trabalho, a boa obra, a obra frutífera, a obra relevante, ela é fruto de fé bíblica, de fé no Filho de Deus, de fé em Cristo. Assim como alguns nutricionistas dizem, você é o que você come, os teólogos dizem, você é o que você crê. Você produz a partir da sua fé. Você produz e você vive, você fala, você pensa, você age conforme aquilo que você crê. Você vai ser o resultado da sua fé. E aí um dos textos, Lucas 18:8, diz que Deus não nega o Espírito Santo para aqueles que o pedem. Lucas 18:8, veja só. Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Para que você precisa de fé em Jesus Cristo? Por exemplo, para perdoar. Volta uma página aí no Evangelho de Lucas. Lucas 17, versículo 3 em diante diz: acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes ao dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a essa moreira, arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. A essência do trabalho cristão, a definição do trabalho cristão começa com a fé em Jesus Cristo. Quem não crê que Jesus é o Filho de Deus enviado, quem não crê que Jesus morreu e ressuscitou, quem não crê que Jesus é o Salvador, está morto, está condenado. Não consegue produzir nada agradável a Deus. Muitas vezes nós ficamos envergonhados com as obras assistenciais, com o testemunho, com a ética, com a retidão de algumas pessoas que não acreditam em Jesus. Muito bem, elas podem ser exemplo nesse mundo, mas não vai adiantar nada lá no inferno. Essa ética, essa produtividade, essa vida exemplar, se elas não tiverem fé no coração, no Filho que foi enviado. Então, o objetivo da obra de Deus é alcançar aquilo que vem do alto.
E a essência dessa obra é a fé. Efésios 2, 8 a 10 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados nele para boas obras. Você vai produzir, você vai trabalhar, e o teu trabalho vai ser aceito por Deus quando o teu coração tiver fé no Cristo enviado por Deus. Muitas vezes você pode estar desanimado, triste, se achando desvalorizado, porque talvez o teu trabalho esteja sendo feito para homens, ou para si, e não está sendo feito como resposta a esse amor. Então, qual é o empregado que comparece no trabalho sem fé de que vai receber um salário? Toda relação trabalhista é uma base de fé. Você trabalha uma semana, 2, 3, 4, na fé que no dia combinado você vai receber o seu salário. Por que você acha que na obra de Deus o trabalho não vai demandar fé? E é a fé que produz as obras. Tiago 2 diz, fé sem obras é morta. Mostra-me com as tuas obras a fé, que eu com a fé te mostrarei as minhas obras. É uma relação direta. Só que tem muita gente esquecendo a fé, deixando a fé, ou aceitando qualquer tipo de fé e se enganando, ainda que numa vida ativista, numa vida de muito trabalho e pouco fruto agradável a Deus, porque falta fé. Então a fé tem como objetivo o pão dos céus, o trabalho tem como objetivo o pão dos céus. Ele é definido pela fé no Filho de Deus. E assim ele dá acesso a uma recompensa. A recompensa do trabalho, a premiação do trabalho, o próprio Jesus se apresenta como sendo. Jesus é confrontado de novo por aquele auditório que disse, olha, no passado nós ganhamos pão do céu. E você, que sinal mostras para nós? Jesus tinha acabado de multiplicar 5 pães e 3 peixes. Tinha acabado de mostrar 12 cestos cheios de pão. E eles queriam mais um sinal. Não é exclusividade deles. João mostra no capítulo 14, versículo 8 a 12, que Filipe, que viu todos os milagres de Deus, lá no final da carreira, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E aí Jesus diz, eu e o Pai somos um. Crede ao menos por causa das obras, Filipe. Você viu multiplicação de pães, você viu morto ressuscitar, você viu água ser transformada em vinho. Crê por causa das obras. Tomé, na época da ressurreição, ele disse, se eu não ver, eu não vou crer. Jesus aparece, mostra as feridas nas mãos, mostra a ferida no lado, ele toca. E aí Jesus diz, vistes e crês? Bem-aventurado é quem não viu e creu. E João conclui esse evangelho registrando, esses sinais foram registrados para que creiais, que ele é o Filho de Deus. E crendo, tenhas a vida eterna. Jesus se apresenta como uma recompensa do trabalho, como uma premiação daquele trabalho muito maior do que o maná. Ele diz, eu sou. Eu sou. Eu sou aquele que lá atrás deu maná. Eu sou aquele que lá atrás abriu o mar. Eu sou aquele que tirou do Egito. Eu sou aquele que fazia a água sair da rocha. Eu sou, e ele se apresenta. Eu sou o verdadeiro pão do céu que o Pai deu. Queridos, melhor do que qualquer vale-refeição. A primeira alegria foi trabalhar numa empresa que tinha refeitório. Como é bom. Não preciso levar marmita. Aí Deus vai dando graça de você evoluir na carreira, chegar numa posição que, puxa, almoçava, jantava em churrascaria, comia carne de cordeiro à vontade. Que beleza. Louvo a Deus pela carreira que Deus me deu
Mas, queridos, o alimento mais caro e valioso que eu como é sendo servo de Deus, partindo o pão e o sangue. Jesus disse: o alimento vem do céu, a recompensa vem do céu. Em alguns momentos, até pensaram que aquele povo era um povo canibal, porque se reunia para comer do corpo do seu Senhor e beber do sangue do seu Senhor. Queridos, essa é a maior recompensa que um servo de Deus tem pelo seu trabalho a Deus. Se não te motiva o privilégio de você se alimentar de Jesus Cristo, o Filho de Deus, não tem nenhuma outra coisa que eu possa te dizer desse culto que te anime a ser um servo de Deus dedicado, a ser um bom filho de Deus. Não tem nada, porque a recompensa do nosso trabalho é nada mais, nada menos do que o Cristo. Não é o que ele tem, é ele. Como o salmista e como outros escritores vão dizer, a minha herança é o Senhor. A minha porção é Deus. Então, a recompensa desse trabalho é o próprio Deus na tua vida, no teu coração e para sempre contigo. Se isso não te motiva a buscar o pão do céu, se isso não te motiva a crer e produzir as obras coerentes com essa fé, querido, não tenho recompensa maior para te oferecer. Muitas igrejas hoje seguem enchendo seus templos na base de oferecer a prosperidade material, a cura física, etc. Não posso te oferecer isso. Deus não faz mais isso, pastor? Mas ele é poderoso, ele não tem limites. Mas o que o texto diz é o que há de maior recompensa, o próprio pão que Deus deu do céu. E o texto conclui mostrando a garantia que esse trabalho traz. A motivação do trabalho é o pão do céu. A essência do trabalho é a fé. A recompensa do trabalho é o próprio pão que desceu do céu. E a garantia? Aqueles homens falam, dá-nos sempre desse pão. Eu quero sempre ter essa garantia de que não vai faltar o necessário. A exemplo daquela mulher lá num poço em Samaria que disse, dá-me sempre dessa água. E aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Ele disse, eu estou aqui. Vocês têm acesso. Vocês podem usufruir desse pão. Vocês podem se alimentar desse pão. Ele diz mais, a minha vontade é a do Pai. E qual é essa vontade? É que nenhum se perca. Nós não queremos, é como se Jesus dissesse, nós não queremos demitir ninguém. Jesus não tem vocação para Roberto Justus, está demitido. Não. Jesus não é aprendiz, Jesus é o Senhor dos senhores e diz, eu quero que cada vez mais estejam comigo. E ele conclui no versículo 40, quem vir a mim e crer no Filho, esse tem a vida eterna e nem a morte me separa dele, porque ele promete a ressurreição. Estabilidade total. Quem se dispõe a trabalhar na obra de Deus tem essa garantia. Melhor do que a estabilidade que qualquer concurso público, melhor que a aposentadoria que muitos estão desesperados em ter, melhor do que qualquer solução é ser trabalhador nessa obra, é trabalhar por esse pão, é trabalhar pelo pão da vida. O próprio Jesus nos ensinou a orar. Pai nosso que estais nos céus, pão nosso de cada dia. Ele usa a expressão do que há de mais essencial, pão. Aquilo que não pode faltar na mesa de ninguém. Ele se apresenta, eu sou esse. Eu sou aquele que sana a sede de todos. Eu sou aquele que sustenta a fome de todos. Não apenas fisicamente, ele já tinha dado provas disso, multiplicando pães e peixes. Agora se oferecendo como aquele que sustenta para a vida eterna. 1 Coríntios 15, 58 diz, sede firmes, inabaláveis,
na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é. No Senhor você tem a estabilidade, a garantia de que você nunca vai ser desligado desse tão honroso trabalho. No Senhor você tem a garantia de que Ele te alimenta, o melhor banquete. No Senhor você tem a fé que salva, vence a morte. No Senhor você tem um objetivo para trabalhar muito melhor que qualquer salário, que qualquer propriedade, do que qualquer fortuna.